Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a juventude, a todos os jovens também, que o Senhor Jesus Cristo abençoe a vida de cada um de vocês. E estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem. Nesse culto seria o culto dos jovens, né, que a gente está tendo no sábado, mas por conta dessa situação a gente não está podendo se reunir fisicamente, mas estamos aqui, certo? E hoje eu quero falar com vocês sobre maturidade. Maturidade. A gente já trabalhou um pouco esse tema aqui no ano passado e eu quero trazer uma mensagem para vocês. Bom, maturidade. O que é maturidade? Acho que vocês já estão acostumados comigo. Eu gosto sempre de trazer a definição do dicionário, né? Do pai dos burros, como dizia a minha avó. Maturidade, no dicionário está dizendo estado, condição de estrutura, forma, função, organismo, num estágio adulto, condição de plenitude em arte, saber ou habilidade adquirida. Então, só que por essa definição você vai ver que maturidade é algo que a gente pode dizer assim, se for definir uma palavra, algo pleno, algo que é pleno, algo maduro. Eu queria começar com vocês definindo uma verdade absoluta, algo que para a gente partir como princípio. É uma frase que eu ouvi que diz assim, ninguém se torna maduro sem que tenha passado por um processo. Então, maturidade é um processo. Ou seja, não existe ninguém, não existe nenhuma pessoa que tenha adquirido a maturidade que não tenha sido proveniente de um processo. Ela passou por diversas coisas até que ela adquiriu essa maturidade. E para falar sobre maturidade, eu escolhi um texto que é bem conhecido e que define o cidadão dos céus. Porque eu entendo que a maturidade é o que Deus quer gerar em nós. Mas como? Vamos saber através desse texto. Vamos ler em Salmos, no capítulo 1, do versículo 1 até o 6. Diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, como a gente está falando de processo, eu escolhi aqui esse processo que é citado nessa passagem para a gente falar um pouquinho. Ele fala aqui de uma árvore plantada junto a ribeiros de água tranquila. E ele fala que ela dá o fruto ao seu tempo. Então, veja qual é o processo da árvore. Eu quero usar aqui o processo da árvore para a gente entender um pouco a maturidade. A árvore, a gente pode definir ela como semente, a árvore em si e o fruto. E eu quero falar sobre esses três elementos com vocês, para a gente entender um pouquinho esses processos da maturidade, até que a gente se torne cristãos maduros em Cristo Jesus. Eu quero falar primeiro sobre a semente. A semente, ela fala de intenção. Semente na Bíblia é a palavra de Deus. A gente vai ver em diversas formas lá na parábola do semeador, que a palavra ela é a semente. Então, aqui a gente pode definir a semente como intenção, vontade, um sonho. Então, a semente, como ela é a palavra, ela já vem pronta. Se você pegar uma semente de qualquer fruta, ela não vai, se você plantar uma semente de tangerina, não vai sair, quando você plantar, não vai crescer maçã. Porque a semente, ela já vem dentro dela a intenção do que ela vai ser. Então, a semente vem pronta. Em Eclesiastes,
falando de semente, é bem interessante, porque assim, Eclesiastes diz assim, ó, no capítulo 11, no versículo 6, diz: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ó, semente, ela também fala de um aspecto interessante, paciência. E nós, jovens, essa palavra paciência é complicada, porque a nossa geração, ela não é preparada para ter paciência, para esperar as coisas. Eu peguei um pouquinho dessa transição do Google, da questão dos estudos pelo livro. Ou seja, antigamente, quando a gente queria fazer algum trabalho da escola, a gente ia na biblioteca, pegava um livro, esperava um livro, quando chegava a gente fazia tudo, passava limpo, tirava todas as informações do livro, porque a gente tinha um período certo para devolver. Então a gente tinha que passar por processos, esperar um pouco mais. Só que hoje a nossa geração, ela não vive mais isso. Nós somos imediatistas. Se a gente quiser qualquer assunto agora, se você quiser pesquisar agora sobre maturidade, você pode chegar lá no Google e botar maturidade e validar todos os livros possíveis. Você vai poder baixar todas as coisas. Então nós estamos acostumados com a coisa rápida. E ter paciência é algo complicado. E se falando de semente, é algo que não vai dar quando a gente quer, no momento que a gente quer. E a palavra de Deus diz isso, você joga semente, você lança ela, mas você não retira o seu braço, você fica ali. Você fica ali. Eu sempre conto aqui na juventude um exemplo do irmão Manelito, que a gente tinha um núcleo, e é na frente da casa dele. Os meninos, os filhos deles saíram, todos casaram, e ali ele ficou com aquela área livre. E ele colocou várias sementes de diversas coisas ali. E a gente tinha um núcleo toda segunda-feira, e a gente ia segunda-feira lá para a casa do seu Manelito e tudo, e eu olhava e via aquela coisa sem nada e tudo, e ele lá, molhando, regando, com toda a paciência, e eu no meu imediatismo falando, meu Deus, será que vai nascer alguma coisa? E tudo, e se passaram vários tempos, e nós íamos e conversávamos, e foi núcleos e mais núcleos, até que um dia nós chegamos para o núcleo, e quando você chega, está crescendo, aquela imensidão, aquelas coisas todas, aquelas coisas lindas, e eu parei assim e refleti, como a paciência é importante. Se fosse eu não esperaria. Porque eu quero, às vezes o que a gente quer é algo imediato, a gente quer plantar aqui, já que nasce, que dê fruto. E nós não somos assim. E a gente tem que entender que a palavra de Deus não é assim. Porque não é como nós queremos. As coisas acontecem e a semente ela já vem pronta. O Senhor que semeia a palavra dele em nós. Então, para a gente recapitular, o início. Primeiro a semente. Semente fala de intenção. Semente é a palavra de Deus. A semente ela é completa. Ela é plantada em nós com a intenção de Deus, para que nós sejamos o que Ele quer que venhamos a ser. Certo? E depois o segundo tópico é árvore. A árvore. Depois que a semente ela cai na terra, ela morre e ela nasce. Vamos dizer assim, novamente, ela vira uma árvore, ela vai crescendo, ela vai passar pelo processo de crescimento. E árvore, aqui eu coloquei, ela fala de processo. Eu ainda coloquei aqui o processo bruto, aquela coisa mais que rasga, que cresce a terra, que cria raízes, que finca raízes. Às vezes você olha aqui aquela árvore enorme e para baixo ela tem uma raiz também enorme e ela vai tomando o seu espaço. Então eu botei aqui o processo bruto. E a árvore, ela fala também de dores, aflições. E aqui eu escolhi um texto para a gente exemplificar esse processo da árvore, como se fosse o seguinte: vamos pensar no processo de meninos até nos tornarmos adultos. Esse crescimento todo, a semente pequenininha, frágil, até nos tornarmos árvores grandes, robustas, com força. E tem um texto lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, que a gente já trabalhou aqui na
na juventude, e ele é muito interessante. Vocês já devem ter ouvido aí falar muito na internet sobre ruiós e os tecnos, os filhinhos e os filhos maduros. E eu quero ler com vocês de novo para essa passagem, para a gente falar desse processo. Romanos, no capítulo 8, o versículo 16 diz assim, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Aqui ele está falando filhinhos de Deus, filhos pequenos mesmo, filhos imaturos, filhos que dependem do Pai. E se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. E o 18 diz assim, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E nós já vimos que esse filho de Deus aqui, a palavra já não é mais tecno, ou seja, já não é mais filhinho, já não é mais criancinha. Aqui já são filhos maduros, ou seja, já são aqueles que são de fato que já podem ajudar, que já podem contribuir com algo. E o que é que está no meio do filhinho para o filho maduro? Porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada em nós. Ou seja, esses sofrimentos, esses processos que passamos, essas dificuldades que enfrentamos, todas essas coisas, as tristezas, as dores, as alegrias, tudo que nós passamos contribui para esse processo de maturidade. Só que nós estamos querendo pular etapas. Nós não queremos mais sofrer, nós não sabemos sofrer, nós não sabemos mais conviver, nós não sabemos mais entender esses processos. E nós precisamos saber uma coisa, que esses processos é que nos fazem lá maduros no final. Nós precisamos entender isso urgente, certo? E aqui na árvore tem dois critérios que eu achei interessante para que a árvore ela seja uma árvore boa, uma árvore, vamos dizer assim, que o final dela seja o que nós vamos chegar, onde nós vamos chegar. Eu peguei esses dois critérios. Que critérios são esses? O primeiro critério, a árvore ela tem que ter raízes ligadas a uma fonte de nutrientes. Eu achei isso aqui fantástico. A árvore ela tem que ter a sua fonte ligada, tem que ter a raiz ligada à fonte de nutrientes. Que fonte de nutrientes é essa? O que lhe lembra isso aí? Nós. Eu me lembrei logo da casa edificada sobre a rocha, que você vai cavar, e você vai encontrar ali a rocha, e ali você vai se fixar nela, ali você vai ficar nela, e daí então você pode fazer todas as coisas, porque vai vir os ventos, as tempestades, e nada vai te abalar. Então, o que ele está falando? Nós temos que estar ligado a Cristo, e a rocha, como eu falei da casa, a rocha é Cristo. Então, aqui um critério, ou seja, se isso não acontecer, se a árvore ela não tiver raízes ligadas a uma fonte de nutrientes, ela não vai subsistir. Essa árvore vai dar errada. Então, nós precisamos entender que para darmos certo, precisamos estar ligados à fonte que é Cristo Jesus, a fonte inesgotável, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o outro critério, o segundo critério que a árvore tem que ter precisa podar os seus ramos. E aqui, esse podar os seus ramos fala de perdas. E no caminho, no nosso processo, nós vamos ter perdas. Nós vamos ter momentos difíceis. Nós vamos ter que abrir mão de coisas. Eu sempre, quando eu falo de processo, eu lembro da faculdade. Porque quando você sai ali do ensino médio, você tem que definir o que é que você quer para a sua vida. E aí você vai escolher qual é a faculdade, e dali vai ser a sua profissão, e não só a sua profissão, ali vai ser o sustento da sua família, e dali você vai dar um segmento à sua vida. E você precisa, vamos dizer assim, dar o tiro certo, porque nós temos pouco tempo.
Nós vamos passar 4, às vezes 5 anos de uma faculdade, a gente não pode desperdiçar isso. Então você tem que, vamos dizer assim, dar um tiro certo. Então, esses processos precisam ser bem pensados. E nós sabemos que, às vezes acabamos, durante a faculdade que nós estamos fazendo, eu já terminei, estou fazendo outra, mas a gente sabe que a gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que abrir mão de alguns lugares, algumas festas, algumas saídas, algumas coisas, algumas dormidas, noites sem dormir direito, abrir mão de algumas saídas para estudar um pouco mais. Por quê? Porque nós queremos chegar ao fim do processo. Então, a pessoa madura, a pessoa que tem esse entendimento de que ela vai passar por esse processo até que ela seja desenvolvida e lá ela adquira a maturidade, a plenitude. Então, ela vai saber que eu preciso deixar o meu velho homem. Então, podar os ramos, podar ali a árvore, quer dizer que eu vou perder algumas coisas. Para quê? Para deixar o velho homem. Porque agora eu preciso me moldar à imagem de Cristo. Porque não sou mais eu. Como diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós carregamos um nome agora. Nós temos um nome a zelar. Que nome é esse? O nome de Cristo. E nós precisamos levar essa palavra, essa semente agora adiante. E daí eu passo para o terceiro e para o último ponto, que é o fruto. E o fruto fala de resultado, o sucesso ou o fracasso do processo. O fruto é quando você olha e vê se o fruto está bom ou se o fruto está ruim. Mas eu queria ver uma frase que eu vi de um botânico e eu achei bem interessante. Ele diz assim, o que importa de uma árvore não são os seus frutos, mas sim a sua semente. Quando eu li essa frase, eu lembrei de Cristo, porque a gente entendeu que a semente é a palavra e a palavra é Cristo. Lá em João ele vai dizer que há o verbo que se fez carne, ou seja, a palavra que se fez carne, Cristo Jesus. Então o que importa em nós, o que nós carregamos, essa semente que nós carregamos em nós, Cristo, isso é que importa. E esse botânico falou isso, o que importa em uma árvore não são os seus frutos, e sim a semente. Então, quando a gente adquire esse processo de maturidade, nós entendemos que o real valor que temos é carregar essa marca de discípulos de Cristo. Somos felizes, vamos estar realizados quando entendemos a nossa posição dentro do reino, de anunciadores da palavra de Deus, aqueles que levam essa semente maravilhosa. E um exemplo aqui que eu coloquei, o fruto, ele é como se fosse uma bolsa que é uma proteção para a semente, que ela vai dar continuidade à espécie. É como se nós fôssemos de fato essa bolsa que protege algo, ou protege essa semente que vai na frente dar continuidade à espécie. Quando você pega ali aquela fruta e você pega ela toda e ela cai de repente uma semente na terra, ela caiu e ela vai gerar um novo processo, ela vai gerar novos processos. E sempre vai ser assim na nossa vida. A nossa vida nós vamos ter vários processos. Mas o que nós precisamos entender é que precisamos passar por eles. Pular etapas pode fazer com que venhamos ter fracassos no resultado de tudo, que é o fruto. E o fruto, ele fala de algo que eu acho bem interessante. O fruto, você nunca viu um fruto se alimentando dele. O fruto, ele serve para alimentar alguém. E Cristo veio para isso, para alimentar as pessoas. Ele vem dizer que ele não veio para os sãos e sim para os doentes. Ele veio para aqueles que estavam necessitados. Ele veio para aqueles que estavam com fome, aqueles que estão com sede. Ele é a nossa fonte. Então, o fruto é aquele que alimenta pessoas. Então, o maduro é aquele que entende o processo, que ele sai de meninos mimados, ou vamos dizer assim, não mimados, mas meninos, crianças dependentes do pai, para adultos que agora contribuem com a casa, aquele que ajuda e aquele que agora é capaz também de ter uma casa e de sustentar um filho e de dar continuidade ao processo. Nós precisamos sair, a nossa geração, a nossa juventude
precisa entender que nós não estamos na igreja somente para sugar. Deus precisa que se levantem os verdadeiros filhos. Aqueles que dizem aqui em Romanos, lá no capítulo, diz assim, no ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, aquele que a palavra de Deus diz que o mundo está esperando ardentemente que esses filhos de Deus maduros se levantem, que entendem o processo, que sabe que vai ter dificuldade, que sabe que vão pisar no nosso colo, que sabe que eu vou precisar perder algumas coisas, que sabe de tudo isso, mas com a certeza maior que nós temos um Senhor e que nós somos parte do plano dele, o plano de salvação. E como diz uma música, diz assim, nunca foi sobre nós. E essa música me marca bastante, porque ela fala de que tudo é por ele, que é tudo dele, por ele e para ele. Então que nós possamos viver pelo nosso Salvador, viver pelo nosso Mestre. E essa é a palavra que eu quero trazer aqui para a juventude. Não só para a juventude dos jovens da Igreja Gloriosa, mas os jovens onde essa palavra chegar, que você possa entender que você vai passar por diversos processos, que você vai passar por sofrimento, por angústia, mas que saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, saiba que o processo que você está passando tem um sentido e que o Senhor vai te fazer passar e vai te tornar mais maduro no final desse processo. Então viva a vida, viva os processos, viva com alegria, sabendo que é Deus que está te conduzindo a todas essas coisas, em nome de Jesus Cristo. Essa é a palavra do Senhor e que ela continue a abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém.